Bom dia, meu povo cripto. Está começando agora mais um episódio do podcast A Voz do Cripto. Comigo, Mário Luiz Petrolina, trazendo conteúdo que transforma. Hoje é segunda-feira, 5 de maio de 2025, e aqui vai o recado de sempre. O que você ouve aqui é análise, não é recomendação de compra nem de venda. A gente estuda o mercado para te dar visão e preparo. A decisão é sua, com estratégia e consciência. O panorama global. A semana começa com o mercado global em clima de otimismo moderado, com investidores aguardando dados decisivos. S&P 500 fechou a última sexta com alta de 1,47% positivo, animado por dados industriais dos Estados Unidos. A Nasdaq avançou positivamente 0,60%, puxada pelas Big Techs em recuperação. Na Europa, DAX, CAC 40 e FTSE 100 subiram com a sinalização de que o Banco Central Europeu pode cortar juros, estímulo à vista. Na Ásia, Nikkei caiu levemente com receio inflacionário, Hang Seng recuou mais forte, pressionada por incertezas regulatórias da China. E no Brasil, a Bovespa terminou a semana passada em leve alta, beneficiada pela valorização das commodities e expectativa com o IPCA de sexta-feira, ponto positivo. Falando das moedas fiduciárias, frente ao real, o dólar iniciou a semana cotado a 5,65 em leve queda. O real também se fortaleceu frente ao euro, a libra, iene e o yuan. Ícones do câmbio de hoje: crescimento global sustentado, estabilidade no curto prazo, risco fiscal monitorado. Commodities, ouro 3,257 segue valorizado como proteção de carteira. Petróleo, WTI, $67, caiu com a previsão de aumento da produção. Café e prata, em alta com influência de clima e demanda global. Liquidez global. Fed mantém política neutra, mas decisão de quarta pode mudar o tom. BCE sinalizou cortes. BOJ e China seguem com suporte de liquidez. Resultado: cenário de liquidez razoavelmente positivo para ativos de risco. Agenda econômica da semana: ação total para quarta, 7/5, decisão do Fed. Quinta, 8/5, payroll dos Estados Unidos. Sexta, 9/5, IPCA no Brasil. Vamos agora à leitura técnica das principais criptomoedas do mercado. Lembrando, todas as análises a seguir são baseadas em dados técnicos e de sentimento. Não representam recomendação de compra nem de venda. Bitcoin, preço atual, 65.890. Variação, nas últimas 12 horas, negativo 0,1%. Tendência de curto prazo alta, RSI 58, zona neutra com viés de força. Fibonacci resistência em 66.400, 0,618. MACD, cruzamento de alta ativo. EMA 9/21, médias alinhadas positivamente. VWAP, suporte dinâmico no intradiário. OBV e volume, confirmando o movimento. Open Interest subindo, mostra força no mercado futuro. Ponto ideal de ação, região de 64.500, caso haja recuo técnico com confirmação. Ethereum, preço atual 3,215, variação semanal positivo, mais 2,2%. Tendência de curto prazo, alta com resistência no diário. RSI 60, entrada em sobrecompra. Fibonacci resistência em 3,280. MACD e EMA, cruzamento positivo. VWAP e OBV sustentando a tendência. Open Interest, aumento leve, entrada institucional. Fair Value Gap presente em 3,140 e 3,180, suporte oculto. AVAX, preço atual 38,30, tendência lateral, mais com viés de alta. RSI 54, volume, aumento expressivo nas últimas 48 horas. MACD e EMA, possível cruzamento para altas. Busca de liquidez na região de $39. BNB, preço atual 587, tendência consolidando no topo anterior.
RSI 62, atenção à sobrecompra. MACD ainda em alta. Fibonacci, resistência 595. Os baleias estão comprando quietinho, né? Acumulando. Solana, preço atual 134,50. Tendência, pressão vendedora curta. RSI 46, volume em queda. ATR, aumento de volatilidade. Open Interest, queda nas últimas 24 horas. Polkadot, preço atual 6,28. Tendência baixa, volume fraco. MACD, divergência negativa, suporte próximo de 6 dólares. NEAR, preço atual 6,01, tendência queda acentuada, RSI 38 sobrevendido, Open Interest, queda abrupta, book de ordens, pressão vendedoras, possível alvo de busca de liquidez em torno de 5,85 dólares. Essa foi a leitura técnica das principais criptos do mercado. Lembrando, os dados são dinâmicos e podem mudar a qualquer momento. O objetivo aqui é te manter informado com base nas ferramentas mais utilizadas pelos analistas técnicos e institucionais. Agora é hora da gente entender o que os grandes estão fazendo no mercado. O relatório mais recente mostra crescimento do número de carteiras com mais de 1.000 bitcoins. Isso indica que institucionais e baleias estão comprando e segurando. O destaque vai para Grayscale e MicroStrategy, que continua acumulando Bitcoin discretamente durante essa lateralização. Fluxo nos ETFs. ETF Sport de Bitcoin nos Estados Unidos tiveram entrada de liquidez de capital pela sexta sessão consecutiva. Isso reforça que o apetite institucional continua presente, mesmo com o mercado sem grandes movimentos. Sentimento do mercado. O índice de medo e ganância está hoje em 63 pontos, ou seja, zona de ganância leve, que exige mais cautela e técnica do que empolgação. Em momentos assim, a estratégia mais prudente é fracionar entradas nos ativos mais fortes, como BTC e ETH, Bitcoin e Ethereum, que estão sustentando suportes. Já nas altcoins, como DOT e NEAR, o ideal é observar antes de tomar qualquer posição. Com a TR em alta em algumas altcoins, vale reforçar. Use stops técnicos baseado em VWAP ou suportes visíveis. Evite alavancagem em dias de agenda cheia como hoje. E se tiver posição aberta, o momento é de ajustar o lucro, não forçar entrada nova. Esse é o momento de agir com disciplina. O mercado está mostrando sinais que não está entregando tudo de mão beijada. Foco, gestão e leitura inteligente. Agora a gente entra numa leitura que vai além do básico. Vamos observar como o Smart Money está posicionado, onde estão os fluxos institucionais e quais zonas merecem atenção. O Bitcoin deixou um gap de valor justo entre 64.800 e 65.300. Essas faixas podem atuar como imã de preço, principalmente se houver recuo no curto prazo. Five Value Gap no Ethereum há um FGV entre 3.140 e 3.180, que já começa a ser testado. Se for respeitado como suporte, pode impulsionar uma nova tentativa de rompimento acima dos 3.250. A VAX representa a concentração institucional entre 36,80 e 38, onde volumes de compra aumentaram expressivamente. BNB continua defendido por grandes players acima do 575. Open Interest dominante. A Open Interest em BTC segue em alta com destaque para CME e Binance, indicando manutenção de posições compradoras no mercado futuro. O maior volume de BTC negociado nos últimos dias está entre 65.000 e 66.000, zona crítica de batalha entre touros e ursos. Em Ethereum, a faixa de 3.180 a 3.220 concentra liquidez relevante. Atenção à atuação das baleias nesse ponto. Fluxo por derivativo. Binance lidera o volume em altcoins, mas a Bybit ganhou destaque nos contratos de Solana e Chainlink.
Isso pode indicar movimentação especulativa de curto prazo. Resumo da liquidez. O cenário atual mostra uma distribuição gradual das baleias em altcoins e consolidação em Bitcoin e Ethereum. Não é momento de euforia. O momento é de acompanhar de perto essas zonas técnicas, porque é nelas que os movimentos mais fortes costumam nascer. Anotar essas regiões de atuação institucional pode fazer toda a diferença. Quem segue o fluxo das baleias nunca nada sozinho. Agora, é hora de juntar tudo que a gente viu até aqui e traçar o panorama final. A segunda-feira começou com os mercados tradicionais em ritmo positivo, liquidez estável e expectativa alta em torno da decisão do Fed na quarta-feira. No mundo cripto, o cenário é de força moderada nos líderes, Bitcoin e Ethereum. A fraqueza técnica em várias altcoins, o que exige cuidado redobrado com exposição exagerada. Moedas com maior força do mercado, tendência de alta. Essas são as criptos que, de acordo com os indicadores técnicos e o comportamento institucional, mostram maior sustentação de alta nesse momento. Bitcoin sustenta VWAP, RSI saudável e OPI crescente. Ethereum, volumes crescentes e zona de 5 Value Gap sendo defendida. Avalanche, AVAX, entrada institucional clara e boas zonas de suporte. Moeda com maior fraqueza no momento, tendência de baixa. Essas estão com sinais técnicos e de fluxo, indicando pressão vendedora ou falta de força para reversão no curto prazo. NIR, em sobrevendido, volume em queda e saída de capital. DOT, divergência negativa no MACD e suporte ameaçado. Link, cruzamento de baixa e Fair Value Gap ainda abaixo do preço. Importante reforçar. Essa leitura é técnica e interpretativa, não é de forma alguma recomendação de compra nem de venda. Cada investidor deve avaliar sua própria estratégia, perfil de risco e horizonte de tempo. Níveis de recomendação tática do dia. Cautela total, NIR, DOT e Link. Pontos de atenção. Solana e BNB precisam confirmar força. Agressividade controlada, só com gestão de risco. Bitcoin, Ethereum e AVAX. A leitura de hoje reforça um ponto importante. Em semanas com agenda pesada, quem tiver disciplina vai sair na frente. A pressa de hoje pode ser o prejuízo de amanhã. E a paciência de hoje pode ser o lucro que muitos vão perder. A frase do dia é para quem vive o mercado com seriedade e visão de longo prazo. O mercado não paga pressa. Ele recompensa quem sabe esperar o momento certo. No cenário atual, essa frase vale ouro. A euforia cega, a ansiedade confunde, mas a paciência bem direcionada multiplica resultados. Respira, analisa, confia na estratégia. O mercado sempre entrega para quem sabe ouvir o silêncio entre os cânones. Agora, vamos à hora do nosso glossário cripto, aquele momento para aprender um pouco mais da linguagem do mercado. Hoje vamos com dois termos que muita gente ouve, mas nem sempre entende direito. Primeiro, FOMO, Fear of Missing Out, traduzindo, medo de ficar de fora. É aquele sentimento de ver o preço subindo e querer entrar às peças, sem analisar. O FOMO é perigoso, porque empurra o investidor a comprar no topo. Exemplo de hoje. Muitos entraram com FOMO em altcoins como Link e NIR na semana passada e agora estão vendo o preço derreter. Segundo termo, hold, significa manter a cripto guardada no longo prazo, ignorando oscilações do curto prazo. Origem curiosa, a palavra hold nasceu de um erro de digitação em um fórum, mas virou símbolo de quem acredita no projeto e não vende por qualquer queda. Exemplo prático, quem segurou o Bitcoin nos últimos 12 meses, mesmo com quedas, hoje está com mais de 90% de valorização. Aprender os termos do mercado é parte da jornada. Quanto mais você entende a linguagem, mais você domina o jogo. Agora, é hora de falar da parte que separa o especulador do estrategista, a gestão de risco. O mercado está positivo em Bitcoin e Ethereum, mas instável nas altcoins. Esse tipo de cenário pede uma postura equilibrada. Nada de all-in, evite exposições excessivas em moedas frágeis,
Reforce stops, baseados em suportes reais, VWAP, Fibonacci ou ATR. ATR em alta é igual a volatilidade elevada. Criptos como Link e Near estão com ATR acima da média, indicando que os preços podem se mover rápido para qualquer lado. Isso exige stops mais largos e entradas menores, ou seja, mais cautela, menos pressa. Estratégia ideal para hoje: Bitcoin e Ethereum. Estratégia: acúmulo gradual com entradas fracionadas, ideal para quem busca segurança técnica. AVAX e BNB. Estratégia: observar zonas institucionais, só entrar com confirmação de força e volume. Near, DOT e Link. Estratégias: não entrar no escuro. Essas moedas estão sob pressão e podem cair ainda mais antes de dar qualquer sinal real de reversão. Lembre-se, você não precisa acertar o topo e o fundo, precisa apenas pegar o meio do movimento com segurança. Vamos agora aos dados mais profundos do mercado estão revelando nas plataformas especializadas. Glassnode, On-Chain BTC. O número de carteiras com mais de um BTC atingiu um novo recorde histórico. Isso mostra que os pequenos investidores seguem acumulando mesmo com o preço travado. Também houve queda nos saldos de BTC nas exchanges, o que indica que o investidor está retirando para hold, não para vender. CryptoQuant, fluxo de capital. O fluxo negativo nas exchanges nos últimos 3 dias saíram mais bitcoins do que entraram. Isso reforça a leitura de que ninguém está com pressa de vender Bitcoin no atual patamar. Em Ethereum também houve redução nos depósitos para venda, o que sustenta a região atual como suporte forte. Sentiment, análise de sentimento social. O volume das menções positivas sobre Ethereum e AVAX cresceu 23% nas últimas 48 horas. Já Near, Link e DOT tiveram queda no engajamento, sinal de que o interesse do público está migrando. Destaque: o sentimento em Bitcoin segue positivo, mas sem euforia, o que é ótimo para evitar correções bruscas. Resumo das plataformas. On-Chain mostra o acúmulo consistente em Bitcoin e Ethereum. Sentimento social confirma interesse crescente em ativos com tendência de alta. Altcoins sob pressão. Estão sendo evitadas porque está separando o joio do trigo. Esses dados complementaram nossa leitura técnica e ajudam a entender o que está acontecendo nos bastidores do mercado. E como sempre, não é dica de investimento, é leitura do cenário. Para encerrar o episódio de hoje, vamos reforçar a frase que abriu o nosso pensamento. O mercado não paga pressa, ele recompensa quem sabe esperar o momento certo. Hoje vimos um cenário de força em Bitcoin, Ethereum e AVAX, fraqueza em Near, DOT e Link, e uma semana recheada de eventos econômicos que podem mudar a direção do jogo a qualquer momento. A leitura clara, gestão calma e técnica são as chaves para não ser engolido pela volatilidade. Resumo rápido dos blocos. Tudo que a gente já viu até aqui. Panorama global, favorável com liquidez razoável. Bitcoin e Ethereum, firmes. Altcoins divididas. Institucionais entrando sem barulho. Plataformas on-chain confirmando acúmulo. A estratégia do dia é fracionar, proteger e observar. Esse é o nosso primeiro podcast, A Voz do Cripto, certo? Espero estar transmitindo para vocês notícias que vocês estejam gostando, certo? E se esse episódio te ajudou a entender melhor o mercado, já deixa o teu apoio aí, comenta a cidade de onde você está ouvindo, deixa a tua opinião sobre as análises e me diz o que você quer ver no próximo episódio. Toda segunda, quarta e sexta você tem um encontro marcado comigo aqui no podcast A Voz do Cripto, com visão clara e leitura profissional. Eu sou Mário Luiz Petrolina, esse foi o resumo do dia do podcast A Voz do Cripto, trazendo conteúdo que transforma. A gente se vê no próximo episódio, até lá!